Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Nhaxa Muparides. Mais uma vez, irmãos, estamos no Santo Sábado, o dia de adoração e repouso, o dia que foi estabelecido pelo Senhor, o nosso Criador dos céus e da terra, do mar e das fontes das águas. Queridos, mais uma vez hoje eu estou aqui, convido o irmão para poder estarmos juntos aqui, porque vamos ter mais uma mensagem. É que para hoje nós temos como tema da nossa meditação olhar com simpatia. Este que é o tema da nossa meditação de hoje. Para já, convido o irmão para uma oração. Oremos. Querido Pai, querido Deus, que nos altos dos céus habita, graças a Deus ao Pai pela vida e saúde que o Senhor tem nos dado dia após dia. Pai, abençoa o irmão que está aqui conectado comigo, assistindo a este vídeo, escutando essa mensagem que temos este tema, olhar com simpatia. Peço para que o Senhor nos ajude e, Pai, nos lave pelo teu sangue que derramou na cruz de Calvário. Lava os nossos corações para que possamos olhar na verdade com simpatia, assim como Cristo, assim como o Estevão, o servo do Senhor, olhou com simpatia aos erros dos irmãos. São as graças que eu penso ao Senhor, no sangue do teu amado Filho Cristo Jesus. E amém. Obrigado. Primeiramente eu queria dizer que, irmãos, nós estamos a viver nos últimos tempos em que o diabo está a lutar para poder arrastar as massas e que o Espírito Santo, aquele Espírito que desceu naquele dia de Pentecoste aos apóstolos, também está a trabalhar para buscar homens e mulheres, jovens e crianças a Cristo, a salvação, a Canaã celestial. Dentro da igreja, irmãos, nós encontramos irmãos que estão lá, eu digo assim, parece ser irmãos especialistas em apontar aos erros dos irmãos, em apontar os pecados dos outros irmãos. Irmãos que estão lá não para ajudar, mas sim para apontar o dedo ao seu irmão. E assim nós dissemos, nós somos cristãos, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós temos amor. Que amor que nós temos? Se nós não conseguimos olhar com simpatia os erros dos nossos irmãos, como é que nós podemos dizer isso? Como é que nós podemos explicar ao mundo isso? Mas, para termos uma base bíblica, eu vou pedir ao diácono Elias para poder tomar a leitura no livro de Lucas, no capítulo 23, nos versos 33 a 34. A Bíblia diz, em Lucas 23, versículo 33, a Bíblia diz: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. E partindo as suas vestes, lançaram a sorte. Ok, muito obrigado, irmão Elias. Nós vimos aqui soldados, a multidão, levando consigo o Salvador, aquele homem que nasceu para a salvação deste mundo. Este homem é o Jesus Cristo. Levaram-lhe até lá, na Gólgota, onde crucificaram a ele. Irmãos, conseguem pensar comigo
que crime, que maldade. Bater em alguém que não te provocou, bater em alguém que não te insultou, levar alguém à crucifixão que nada fez. Apenas ele salvou, ressuscitou os mortos, curou os doentes e trouxe a paz. Mas este homem que foi morto. Mas vejam, com isso tudo, Jesus, quando estava a sofrer, quando carregam, quando levam ele para o lugar da crucifixão, Jesus, ele diz: ó Pai, tenha misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Olhar com simpatia. Penso que, irmão, não esquece desse tema. Olhar com simpatia. Jesus olha para a multidão e ele diz: ó Pai, tenha misericórdia deles, perdoa-lhes, porque eles não sabem certamente o que fazem. Perdoa-lhes. Irmão, diga-me, se fosse você, vindo seu filho ser dado porrada com pessoas, nada o que ele fez, e você entrando ali você pensando em entrar para intervir, e o seu filho dizer que o pai, tenha piedade, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O que você faria como pai? Irmãos, com isso nós devemos aprender que Jesus, ele está lutando para a salvação das pessoas. Jesus, ele quer que as pessoas sejam salvas. Esta foi a razão que Cristo disse: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olhar com simpatia os erros de um irmão. Existem irmãos na igreja hoje e que irmãos parecem ser especialistas em apontar os pecados dos outros irmãos. Existem hoje irmãos que já abandonaram a igreja, abandonaram a sua fé, porque lá estava um irmão que lhe apontava, porque lá estava uma irmã que lhe apontava. Mas por que isso acontece? Por que na casa do Senhor hoje há grupinhos? Por que na casa do Senhor hoje há grupinhos de amigos? Por que temos muitas igrejas e não temos o amor? Por que hoje temos isso hoje? Onde que está o Espírito de Deus? Como que nós falamos para as pessoas que nós somos cristãos, mas sem Cristo? Se eu não falo com o irmão da igreja e eu digo mesmo que eu sou cristão, aonde que está o meu cristianismo? Se eu não consigo ajudar o meu irmão, aonde que está o meu cristianismo? Se eu não falo com o meu irmão, aonde que está o meu cristianismo? Se eu na igreja crio grupos? Queridos, de facto estamos a viver nos últimos tempos. A Bíblia nos ensina que até os últimos tempos, a nossa irmã Ellen G. White, ela diz que a igreja do Senhor irá atuar em grupinhos, mas não grupinhos de licenciados, porque não será o grupinho de licenciados para espalhar a palavra do Senhor. Não será um grupinho de homens que só falam inglês, que só falam português, que só falam Shona para poder espalhar a mensagem do Senhor. Não será grupinhos de procurar quem tem carro, quem não tem carro. Irmãos, por que isso existe? Lá no mundo pessoas dizem: quem tem carro anda com quem tem carro, quem é rico anda com quem é rico, quem é pobre conversa com quem é pobre. Mas por que nós levamos aquela prática para aqui na casa do Senhor? Queridos, o povo de Israel se perdeu dessa forma. O povo de Israel pediu um rei, ao contrário daquilo que o Senhor queria. O Senhor queria que ele fosse o rei do povo de Israel. O Senhor queria para que as outras nações olhassem para o povo de Israel.
e olhasse o povo de Israel como um exemplo. Mas o povo de Israel pediu um rei. E assim caiu na desgraça. Porque não se, em vez do povo de Israel ser copiado com o mundo, foi o povo de Israel a copiar o mundo, as práticas do mundo. Porque lá no mundo existia um rei. O povo de Israel pediu um rei. É assim que o povo foi destruído. Irmãos, vamos abandonar essas práticas. Vamos olhar com simpatia os erros dos nossos irmãos. Não podemos apontar os dedos. Não podemos levantar dedo contra um irmão. Por que nós levantamos os dedos contra os nossos irmãos? Por que nós fizemos isso? Por que nós criamos grupinhos na casa do Senhor? Não conseguimos criar grupinhos para o evangelismo. Não conseguimos criar grupinhos para a oração. Não conseguimos criar grupinhos para os ensaios, mas conseguimos criar grupinhos para fofocarmos, conseguimos criar grupinhos de quem tem e quem não tem, conseguimos criar grupinhos de quem é do norte, de quem é do sul, conseguimos criar grupinhos para destruirmos, para cortarmos, para amputarmos os pés do Evangelho, para a palavra do Senhor não chegar para mais além. Por que nós estamos a fazer isso, irmãos? Nós somos cristãos. Jesus nos confiou. Jesus nos deu essa palavra. Jesus quer que nós possamos levar essa palavra e espalhar para todo mundo. E se nós cortamos, amputamos os pés do Evangelho, como que aquele irmão vai ter essa mensagem? Vamos olhar com simpatia, irmãos. Jesus, ele disse ao Pai, tenha piedade deles. Ó Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. E lá Jesus se foi. E lá Jesus morreu. Mas ele não pediu que o Pai esmagasse aquele povo. Acham que Cristo não tinha o poder? Acham que Cristo não poderia fazer? Quem foi o Eliseu, um simples servo, e que pediu que o exército ficasse todo cego. E Deus fez. Imagina o seu próprio filho. Irmãos, olhai com simpatia. Não aponte dedos. E nós agora vamos ver que isso não aconteceu somente com Cristo. Cristo deve ser o nosso exemplo. Devemos olhar com simpatia os erros dos irmãos. Não podemos apontar dedos aos nossos queridos irmãos. Irmão Elias, penso que me lê no livro de Atos, o capítulo 7, no verso 53, 59 até 60. Atos, capítulo 7, versículo 58, 59, 60. A Bíblia fala-nos: expulsando-o da cidade, o apedrejavam e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saul. 59. E apedrejavam as Estevão e invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Amém. 60. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes estes pecados, e tem pedido isto adormecido. Ok. Irmãos, eu penso que irmão Elias, não sente irmão Elias, penso que irmão Elias me repita o verso 60. O verso 60, penso que me repita com muita calma, para que possa se perceber o que o Estevão fez. Enquanto que apedrejavam o Estevão, enquanto que as pessoas lançavam as pedras contra o Estevão, o servo do Cristo, enquanto que lançavam as pedras, o que o Estevão disse mesmo? O que o Estevão pediu ao Senhor, ao invés de pedir? Atos 7, versículo 60. 60, sim. O Estevão disse: pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes estes
pecados. Amém. E tendo dito isto, adormeceu. Adormeceu. Muito obrigado, irmão Elias. Irmão Elias, muito obrigado. Essa versão parece ser uma versão muito complicada. Mas deixa, irmão, vamos aqui ver. Em outras palavras, o Estevão estava a dizer assim, que Senhor, não condena eles por causa deste pecado. O Estevão, ele foi levado para ser julgado. Durante o julgamento de Estevão, ele continuou firme e dizendo a eles tudo quanto eles fizeram do errado. Estevão mostrou, na verdade, que eles estavam contra a palavra do Senhor. Eles não gostaram de ouvir isso. Estevão pergunta a eles: quais dos profetas que os vossos pais não perseguiram? Quais dos profetas que os vossos pais não perseguiram? Eles não gostaram de ouvir isso. Levaram o Estevão para fora da cidade. Estando lá fora da cidade, começam a apedrejar o Estevão. Já o Estevão condenado à morte. Condenado à morte. Mas algo muito interessante acontece no verso 60. Quando Estevão diz que o Pai, penso que não condene a eles por causa deste pecado. Não condena eles. Não condena eles por causa deste pecado. É Estevão esse. Um homem. Agora estamos a falar de um Estevão. Agora estamos a falar de um seguidor. Agora estamos a falar do seguidor, não do Cristo. Agora estamos a falar do seguidor, que é o Estevão. O Estevão disse: Senhor, penso que não condene a eles por causa deste pecado. Queridos, olhar com simpatia, ele diz: Senhor, penso que perdoe a eles. Não condena a eles, mas conceda-lhes o perdão. Olhem com simpatia os erros dos seus irmãos. O Estevão estava sendo apedrejado. Jesus estava suspenso na cruz. Mas ele olhou com simpatia e ele disse: Cristo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O servo Estevão, ele disse que, Senhor, penso que não condene a eles por causa deste pecado. Olhai com simpatia os erros de um irmão. Irmão Elias, nós já vamos terminar essa meditação. Penso que me ler no livro de Mateus, no capítulo 18, no verso 15. Como é que nós podemos lidar? Porque aqui, irmãos, não estou a dizer aqui que devemos tolerar, devemos deixar o erro acontecer. Não. Devemos repreender, porque segundo Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, diz que a Bíblia, ela serve para ensinar, repreender a falta, não é? O erro. A Bíblia nos ensina isso. Em 2 Timóteo 3, nos fala, nós devemos condenar o erro. Mas como existem formas de como condenarem, não é dessa forma apontando ele o seu dedo, dizer que ele fez isso, ele é assim. Não, temos formas que nós podemos fazer. Nós temos a maneira de como nos lidar com esses erros, como que nós podemos repreender aos nossos irmãos, não apontando o dedo. Se você aponta o dedo ao seu irmão, não estás a salvar este irmão. Estás a matar este irmão. Se falas de um irmão que ele cometeu algo e você não consegue falar com ele, vai falar com uma outra pessoa. Estás a matar este irmão. Irmão Elias, pensa que me lê no livro de Mateus. Mateus capítulo 18, versículo 15. A Bíblia diz:
Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Ok. Só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Ganhaste a teu irmão. Se te ouvir. Se teu irmão for a cometer um erro, seja você com seu irmão, converse, vocês os dois, e termine ali o assunto. Não aponta dedo a ele. Se é o irmão Antônio que cometeu, fala com o irmão Antônio. Não fala com o irmão João antes de falar com o irmão Antônio. Não fala com a Maria antes de falar com a Joana. Porque a Joana é que cometeu. Seja a primeira pessoa a falar com ele, aquele que cometeu. Não ao outro irmão. Por quê? O comentário bíblico nos fala aqui. No comentário bíblico diz que se formos a falar com as outras pessoas, o que fica lixado não é só aquela pessoa. Toda a igreja é vista mal. Toda a igreja vai à perdição. Se na minha igreja eu fico lá a fofocar, na minha igreja eu estou lá criando grupinhos, falando de coisas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Estou lá criando motivos de levar ao abismo a igreja do Senhor. O que sofre? A igreja do Senhor vai abaixo. A igreja do Senhor vai afundar. Por causa de uma pessoa. Por causa de um grupinho. Por causa de um irmão que se acha que ele é. Mas por quê? Aonde que está o nosso cristianismo? Se apontamos aos outros. Aonde que está o nosso discipulado? Se nós não conseguimos conversar entre nós, irmãos, os apóstolos comiam, bebiam, divertiam, cantavam, oravam, jejuavam juntos. Os apóstolos oravam juntos. Os apóstolos andavam juntos. E por que hoje, nós que dissemos que somos cristãos, não temos amor? Por que hoje, nós que falamos que somos filhos de Deus, eu que digo que fui batizado, eu digo que eu recebi a mensagem, eu tenho a missão, eu recebi a ordem de Cristo de ir espalhar o Evangelho. Mas quando eu volto, não falo com o meu irmão da igreja. Quando eu volto, não visito o meu irmão da igreja. A única coisa que eu consigo é apontar dedo. Quando o irmão comete algo, não consigo falar com ele. Saio daqui, vou falar com outro. O irmão faz alguma coisa, não consigo falar com ele. Vou falar com outra pessoa. Quem vai aceitar o meu evangelismo? Se você pensa que isso só vou falar para o meu melhor amigo, irmão, saiba que o seu melhor amigo também tem um melhor amigo dele. Você fala para o Antônio porque você confia no Antônio. O Antônio sai, vai falar para o João porque o Antônio confia no João. A igreja do Senhor, como fica? A mensagem do Senhor, como fica? Queridos, já vou terminar essa meditação. Penso que, irmão, pense comigo. Penso que, irmão, possa optar em manter a igreja de Cristo firme. Penso que paremos de apontar dedo aos nossos irmãos. Temos aqui a orientação em Mateus 18. O que nós podemos fazer quando o irmão comete um erro? Não precisamos de apontar a ele o dedo. Não precisamos de ir falar com o crente. Não precisamos de criar grupinhos
para nos falar mal entre nós. Vamos sentar com o irmão. E se formos a fazer isso, vocês verão também que a palavra do Senhor terá um grande espaço. Verão que a palavra do Senhor terá um impacto incrível. Verão que o Evangelho chegará até aos confins da terra. Mas se nós optarmos por apontar o dedo, vamos afundar. Vamos afundar este barco. Vamos amputar os pés desse Evangelho. Então, queridos, eu penso para que eu e você possamos nos unir, possamos compartilhar tudo que nós temos e possamos ser como os apóstolos, os discípulos de Cristo. Na verdade, devemos ser cristãos com Cristo. Não podemos ser cristãos sem Cristo. Então, peço para que todos possamos orar e possamos pedir ao Senhor para que possa estar conosco e possa nos ajudar em tudo quanto o pedimos. No sangue toma do Filho Cristo Jesus. Amém.